O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, um programa da TV da Universidade Federal do Paraná e do Grupo Dedica, uma associação de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Sou Lucy Pfeiffer, médica, pediatra, psicanalista de crianças, e vamos falar hoje sobre um tema que parece tão comum, que parece fazer parte do universo infantil, que é a agressividade. Conosco hoje, Dr. Maurício Elck, psiquiatra de crianças e adolescentes. E a gente já no tema do programa, você me disse uma coisa muito interessante entre a agressividade na infância e a criança agressiva. Uhum. E você já me diz direto, não podemos deixar para a criança um peso tão grande. Exatamente. Né? A criança agressiva. Uhum. Então, Maurício, quem sabe nós podemos começar daí. Né? Uhum. Houve um tempo que se achavam que as crianças, as pessoas nasciam prontas, né? Sim. De Kant a ideia que nascemos prontos, mas na verdade hoje a gente sabe muito mais que isso. Exato. Eu queria que você começasse daí. Essa questão da agressividade versus a criança agressiva, né? Eu queria deixar claro assim que a criança que desenvolve um comportamento agressivo é por uma somatória e uma evolução de fatores, né? A criança que de repente fica agressiva sem nenhuma combinação de fatores antecessores, até mesmo clínicos ou ambientais, né? E isso tem até um caráter assim até de organicidade, né? Alguma coisa está acontecendo que tem que ver se não tem alguma coisa, algum processo, às vezes metabólico ou intracerebral acontecendo. Porque a criança agressiva, a agressividade, seja ela assim, tanto passiva quanto uma agressividade mais ativa, assim como, por exemplo, às vezes até o homicídio, até né, coisas que a gente tem visto na mídia, né, ultimamente, isso é devido a uma construção, né, e uma combinação de fatores, e não por acaso, mas algo me parece determinado, assim, meio que pré-determinado no sentido de andamento da vida daquela família. Sim. Né? Ou daqueles cuidadores. Sim. Isso. Então, essa história de que a gente escuta, mas o menino matou a tia, o menino assassinou fulano e tal. Veja, isso não é do nada. Daí a gente escuta na mídia, né, assim, mas era um menino muito bom, era um menino super querido, tinha bom convívio com as pessoas. Não é bem assim. As pessoas se minam dessa nostalgia em dizer que as coisas são repentinas e tal, porque me parece que elas querem também se sentir parte da injúria, né? Mas aquela questão de também se vitimar, né? Mas, com certeza, a questão da agressividade é uma construção, uma combinação de fatores, assim como quando um avião cai. Né? Nenhum avião cai do nada, né? É uma combinação de fatores que faz com que ocorra aquele acidente. Sim. E aí essa ideia, né, das pessoas dizerem era tão bom, e você fala, né, das pessoas querendo se vitimar, ou talvez se isentar de culpa. Porque muitas vezes, quando se vê uma evolução de uma criança que começa a ter reações agressivas, todos percebem. É impossível não perceber uma criança que reage com uma forma violenta a diversas reações, a diversos fatores que você imagina que poderiam ter sido resolvidos de outra forma. Mas de onde veio? Eu sempre pergunto, quando os pais se queixam disso, eu pergunto, mas com quem que ela aprendeu? Sim. Né? Porque não vem do nada. E interessante, né, que essa questão da criança ter esse perfil antissocial, agressivo, né, de certa forma é uma manifestação de um pedido de ajuda e de continência, né? Sim. Olha, cuidem de mim, mostrem para onde que eu tenho que ir, que eu não sei. Sim. Eu vou testar o ambiente e vou ver até onde eu posso ir. Isso. Né? Então, de certa maneira,
quando, desde de uma gestação, né, que esse bebê está vindo, não existia esse cuidado, essa questão dessa continência, tanto afetiva, quanto física, quanto castradora também, que se não existir de maneira adequada, isso vai ter consequências. A criança, o adolescente, ele vai ir em busca do limite. E, de certa forma, ainda me parece uma última chance que ele está buscando. Né? Seu cérebro ainda está em desenvolvimento e ele está procurando o meio externo cuidar dele. Né? Então, esses atos de violentos, às vezes, tal, na verdade, uma busca, né? Como se dissesse, olha, mãe, eu estou aqui, você não está cuidando de mim, cadê você? Me né? digam não. Né? Me digam não. Me digam o que é certo, o que é exato. errado. Nos casos mais leves, vamos dizer assim, a gente pode perceber uma total incapacidade ou uma parcial incapacidade dos pais em entenderem as fases do desenvolvimento. Né? E até interpretar como agressivo as reações normais da infância. Exatamente. Que a partir do rótulo que você dá, a criança percebe que chama atenção e ela passa a utilizar aquilo como uma forma de atenção. É como o bebê que bate, então ele aprende a pegar, ele aprende a bater e até no rosto, e muitos pais se sentem ofendidos porque a criança de 10 meses está batendo no seu rosto. E é uma diferença, né? É você e eu, a criança está fazendo essa separação. Exatamente. E muitas vezes os pais reagem de forma agressiva. Exato. E o mesmo pai ou mãe que me segura no colo e me cuida também me agride demais. Né? Ele tem que, de certa forma, a agressão, a questão agressiva, não no sentido de agredir fisicamente e tal, ela se faz necessária para criar os limites, mas não a um ponto de chegar assim. Se faz necessária no sentido assim, de a criança entender quais são os limites dela e o limite dos pais. Um não, por exemplo, né? Um não pode. Mas uma criança de 10 meses não tem condição de entender um não pode. E eu gosto de pegar esse exemplo que você deu e também pensar na amamentação, né? Eu acho que é um exemplo bem fácil de entender, assim. Por exemplo, mães que tentam amamentar e que estão com dor no seio. Né? Muitas vezes elas tentam punir o bebê porque elas estão com dor no seio. Ah, não, ele está me machucando, então vai ficar assim. Né? Então, veja, o que o bebê vai introjetando dentro dele. Né? O bebê vai entendendo, veja como enaltece esse lado paranoico. Né? Então eu estou machucando aquilo que, quer dizer, eu estou fazendo mal ao que deveria ser algo para me fazer bem, né? E veja que ambivalência que isso fica. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estou me sentindo culpado porque eu estou sendo agressivo, eu não estou sendo reparado por isso. E ele precisa disso. E ele precisa da reparação, para ele poder um dia reparar também os seus erros, né? Para ele poder ser humilde o suficiente, psiquicamente, né? No sentido de ele ter um direcionamento dessa agressividade natural do indivíduo, né? Então, por exemplo, eu reconheço que eu fiz errado e tal, me desculpe. Né? Então, essa questão da frustração é desde essas já primeiras instâncias da infância que começam a se formar, né? E até isso, dessa devolução agressiva dos pais para uma criança para a qual está sendo apresentado o mundo, né? Então, se eu devolvo para minha criança que está aprendendo a ver o mundo uma agressividade, ela vai dizer, esse mundo é assim, e é assim que eu tenho que agir. Ela vai se defender dessa forma. Que é o aprendido. E o pior de tudo é que vai ter uma dificuldade nas questões de frustração, né? Porque ela não vai ter introjetado de que tudo pode ficar bem, mesmo ela tendo errado, as coisas podem continuar bem, não tem problema. E tendo errado com ela, também depois as coisas podem continuar bem. Até porque esse conceito do certo e errado, ele é construído. Né? Em toda a infância e adolescência tem adulto que não conseguiu ainda aprender. Mas, de qualquer jeito, é uma construção progressiva. Nos mais leves, pais que não sabem entender a sua criança. Não que a agressividade seja pequena, mas vamos dizer assim, sem se pensar numa psicopatologia materna e paterna. Mas a gente tem também os pais que não conseguem dizer não, o que seria uma
falta de função materna e Sim. paterna, né? Isso também é uma questão deprivativa, né? O não dizer não é algo que vai causar uma falta de delineamento, né? Que vai causar uma falta de localização da criança. Ela não vai conseguir se localizar onde que é, qual é o papel dela, né? Até onde ela pode ir. Ela vai entrar em choque com o ambiente lá fora. Né? Ela vai buscar esse não de alguma forma. Sim, e seria uma negligência, nós poderíamos pensar, né? Porque pai e mãe é que ensinam a criança como viver nesse mundo. É mais fácil dizer sim, né? É mais fácil deixar que a criança evolua sem essa contenção. Isso pode, isso não pode, mas isso tem um custo, dizer o não, né? Você vai suportar um choro, você vai suportar a decepção do teu filho com você. E me parece, Maurício, que alguns pais não suportam isso. Exatamente. E daí outorgam ao mundo uma tarefa que seria deles, né? O mundo então que faça, né? E eu acredito que isso traz consequências, às vezes, desastrosas, né? No relacionamento de uma família, né? Com certeza, porque é essa estrutura de viver em sociedade que não se formou. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente continua. E quem sabe no próximo bloco podemos falar um pouco do que é patológico nesses pais e as consequências que a gente vai ter na evolução dessa criança. Pode ser? Claro. Então, a gente volta já já e continuamos o nosso tema, a agressividade na infância. Quais seriam as suas consequências? Até já! Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças e adolescentes. Hoje conosco o Dr. Maurício Elck, psiquiatra de crianças e adolescentes. Falávamos então da agressividade, falamos inicialmente dos pais que não, deveria ser uma obrigação, né, para se tornar pai e mãe, conhecer as fases do desenvolvimento e as necessidades da criança. Falamos depois dos pais que não conseguem dizer não. O que você seguiria dizendo, Maurício? Então, por exemplo, a questão, eu estava falando daquela construção agressiva, né, da criança que vai tendo uma combinação de fatores ambientais e tal. Isso a gente não está nem levando em consideração questões neuroorgânicas, né? Vamos falar da questão psíquica. Mais comum, né? Isso. Então, assim, só para você ter ideia, mães extremamente ansiosas, daí vamos falar da patologia dos pais, né? Mães ansiosas, nervosas, com transtornos de ansiedade, enfim. Por exemplo, quando tentam amamentar seus bebês, passam uma descarga de adrenalina, por exemplo, enorme, né, no leite, né? Veja as consequências disso e que mal entendido isso pode trazer. Quando o bebê mama um leite com um nível alto de, por exemplo, adrenalina, o que acontece? O gosto do leite não é o mesmo, é ruim, a criança não gosta, então ela começa a ter dificuldades para se alimentar. A mãe começa a ficar mais nervosa, então essa criança, como está com níveis altos de adrenalina por causa da mãe, ela começa então a dormir menos, aí a mãe piora o sono, fica mais nervosa ainda. Entende? Daí, veja, todo um grande mal-entendido começa a virar uma grande bola de neve em que o bebê, sem culpa, sem entender o que está acontecendo, ele vai entender como um ambiente agressivo para ele. E às vezes a mãe não tem intenção de causar isso. Sim. Né? Mas, às vezes, precisa até da ajuda de um profissional para se fazer entender, não, tenha paciência, isso, né? É importante você se tratar e tal, né? Muitas vezes. Então, essa construção do caminho da agressividade é uma construção ao longo, desde lá das primeiras instâncias da vida da criança, desde a gestação até. Né? Como que funciona a estruturação cerebral, por exemplo, de um feto que está sob influências de
neurotransmissores que estão alterados nessa mãe, de que não está bem, de que está mal, né? E isso tudo vai tendo consequências, né? Sim. E é impressionante como a criança acaba reagindo tanto pelo que ela recebe através do leite, até seria tão importante que as mães, os pais soubessem, né, que esse leite é um derivado do sangue, é o plasma que vem na glândula mamária e forma o leite, por isso os anticorpos, por isso as defesas, por isso mais proteína e tudo mais, mas também os hormônios que estão circulando entre eles, né, entre as substâncias, a adrenalina. Eu recebo como pediatra muitos telefonemas assim, não para de chorar, não para de chorar. O pediatra mais antigo relacionava com cólicas, mas com leite materno não pode ter cólica, né? Relacionava com dores e coisas assim. A criança não adoece tão rápido a ponto de repente chorar. Sempre eu pergunto, e o que está acontecendo? Né? Exato. E aí vem, né? Então, muitas visitas, muitas opiniões, E acho que é muito importante isso que você traz, até para as mães que se sentirem dessa forma procurarem ajuda. Sim, absolutamente. Porque elas não percebem. O mundo é tão fragmentado hoje que não tem por que não procurar ajuda. A gente não é detentor de toda a informação, né? Então, tem que procurar ajuda mesmo. Existe um livro aí, eu não vou citar o nome, que está publicando coisas absurdas, né, em relação, vários livros, né, em relação ao cuidado com o bebê, né? Por exemplo, bebê pequeno, de colo, não, está chorando de noite, então deixa chorar para ele entender que é uma questão assim, de que ele tem que entender o horário do sono dele, mas veja, o ciclo circadiano da criança, ele vai mudando de acordo com o desenvolvimento. Ele não tem o ciclo circadiano de um adulto, né? Então, quantas mães eu já vi no meu consultório se queixando, vieram porque não estavam dormindo e se queixando de que a criança não deixava dormir. Mas a criança, bebê recém-nascido, acorda de madrugada, precisa mamar e tem que estar do lado da sua mãe. E às vezes a gente tem que dizer, não, mas faça o seguinte, durma com seu filho, bota ele colado no teu corpo. Deixe ele ali sentir o teu corpo e tal, ele não está preparado ainda para entender que o mundo precisa de contornos, né? O único contorno que ele tem agora é você e o seu seio e o seu leite, né? Então, veja, toda essa combinação e tal, né? Veja, uma mãe que não tem paciência, transtornada, uma família com uma estrutura caótica, não vai conseguir dar uma continência legal nesse sentido. Então, como que vai se construindo tudo isso, né? Uma criança frustrada que não recebe aquilo que a natureza deveria lhe proporcionar. Então, eu acredito que isso tem uma influência muito grande no desenvolvimento dos comportamentos agressivos, antissociais, né? E que nos traz notícias transversais, às vezes. Adolescente mata tia, ou pai, ou mãe e tal. Mas o contrário também pode acontecer, quer dizer, a criança estar pedindo limites afetivos e tal, e a família estar cada vez mais rejeitando, né? Cada vez mais agressiva, né? Tanto por essa impossibilidade já anterior ao nascimento da criança, e como é fácil a gente pôr no outro a culpa dos nossos fracassos, né? E frustrações. E, infelizmente, muitos pais trazem isso. E como é difícil para a criança suportar ser causa da tristeza, do sofrimento, do fracasso dos pais. E ela vai procurar se agredir. Então, quantas crianças nós temos que fazem confusão na escola ou vão mal nas provas, como uma forma de procurar castigo daquilo que ela recebe em casa. Né? Então, pais que dizem, você só tem que fazer isso, não sei por que você não dá certo. Né? Ou até pior. E assim, né, Lucia, parece que existe uma bifurcação nisso daí. Quando a criança chega num ponto em que está envolvido o sentimento de culpa, que está envolvido assim a não ter saída para solucionar aquele problema, aquela falta de continência, ou a criança vai por um lado mais antissocial em relação aos outros e projeta nos outros, né? E daí ela se torna mais agressiva ainda, né? Com os outros, ou ela vai para a autoagressão. E aí acontece o que nós constatamos hoje na clínica, né? A quantidade de adolescentes se cortando, se machucando, na verdade, buscando de maneira quase que primitiva, né? Limites, né?
Sim. Os limites não só físicos, mas da sociedade, do mundo, Sim, né, à sua volta, né, da professora e tal. No entanto, o adolescente que se corta é muito interessante. Você sempre ele deixa uma brecha para você enxergar o corte dele. Por mais que ele, até a maneira dele esconder, ele esconde de uma maneira que você desconfia de que alguma coisa está errada. Então, é o desejo de, não, me deem limite, me segurem, me peguem, porque não estou aguentando mais, né? Sim, é como se as crianças tivessem que dar conta de si mesmo, né? E muitas vezes até da agressividade desses pais. Quantos pais não partem para agressões verbais que são mais veladas, né? Porque não tem onde, e me parecem muito mais doídas para a criança, porque não localiza em lugar nenhum. Por isso os cortes, eu vou localizar minha dor. Sim. Né? Agora, outros para violência física, e depois estranham que essas crianças respondam gritando, que elas batam em outros na escola. Sempre eu pergunto, com quem que ele aprendeu? Sim. Como você fez? Sim, veja, só tem... o universo da criança começa com um peito na frente dele, né? E do peito isso aumenta para um vulto, depois um vulto, 2 vultos, e daí uma pessoa que vai prover que eu já identifico e tal, né? Então, se de repente aquele universo em que meu cérebro está num desenvolvimento absurdo, né? Principalmente no primeiro ano de vida, Sim. né? E esse universo começa a ser um universo em que ele responde para mim de uma maneira agressiva, é a maneira que eu vou introjetar como eu devo lidar com o mundo. Sim. Né? Então, eu agredir o mundo é uma maneira de eu me comunicar com ele. Como eu aprendi. Como eu aprendi. Então, bater em crianças, isso não se faz. Né? Não pode bater em crianças. Sim. Isso é algo que não pode se fazer. Você pode chegar num ponto de você conseguir dar limites sem agressão física nenhuma. Com certeza, aí é o maior limite, né? Aquele que é pelo respeito e não pelo medo. O maior limite que tem é do ensinar de novo, dizer porquê ou não e suportar a reação da criança. Sim. Agora, é claro, tem situações em que a criança tem dificuldade de entender o contexto, por exemplo, algumas patologias graves, neurológicas e tal, com às vezes rebaixamento das capacidades intelectuais e tal. E aí sim a família tem que ser mais ainda suportiva, tem que entender mais as dificuldades, por exemplo, um paciente autista, né? Sim. Se bater no autista é o maior absurdo que pode existir. Sim, maior covardia, né? Sim, porque ele nunca vai entender o contexto, né, da agressividade. Né? Então imagine o quanto que esses pais têm que ser emocionalmente evoluídos e trabalhados, né, para poder suportar uma situação dessas, viver com esse luto, às vezes, dessa não integridade da saúde mental, né, do filho. Então, é também uma outra pauta de discussão, né? Como lidar com essa família em que a criança tem dificuldades, né? Nós estávamos antes falando assim, de uma família com uma estruturação mental dentro de uma normalidade, né, para a contemporaneidade. Agora, e a família que tem um indivíduo doente dentro de casa, né? Sim. Eu já tive, acho que até você mesmo, na tua clínica, já viu crianças muito debilitadas que apanhavam de maneira estúpida, né? Sim, até por elas que eu comecei o trabalho contra a violência. Exatamente. Né? Por essa covardia que o mundo adulto muitas vezes não vê. O que restariam para essas crianças, nós estamos quase terminando nosso programa, o que pode restar para essas crianças, daí sim, de psicopatologia? Falamos nas lesões, na autoagressão, eu vejo adolescentes com vários tipos de toques que daí se protegem nas manias. O que mais a gente poderia dizer? Olha, o que eu acho é que deve ser exaustivo o trabalho do profissional que está maestrando os cuidados na saúde mental de uma família, né? E não existia os limites para isso, né? Então, nunca desistir é uma fonte assim de incentivo a todos nós, porque às vezes é meio frustrante, né? Você tenta,
e você ainda mais no teu trabalho vai muito além disso, né? Mas eu acredito que esse trabalho deve ser exaustivo e entender, e nós também, profissionais, trabalharmos essas frustrações, às vezes de não atingir metas tão rápido, né? Sim. E não desistir daquele paciente, porque às vezes é a única coisa que eles podem ter, né? Esse trabalho, né, dos profissionais. E não é fácil, né? A gente está o tempo todo lutando por eles, trabalhando por eles e às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a gente está tentando, mas sempre tem uma resposta do meio, né? Sim. O que eu vejo, Maurício, é que sempre, se você persiste, se você mantém esse atendimento, é claro, se é uma estrutura já doente dos pais, que veio da sua infância desatendida, não podemos deixar que isso se repita com essa criança. E eu acho assim, na minha opinião, não só, quer dizer, minha opinião, mas a minha opinião baseada em autores e tal, por exemplo, o Winnicott mesmo, que o quanto mais você conseguir compensar essa questão afetiva perdida, né, essa integridade, essa privação que aconteceu, né, ensinar esses pais a compensar isso de uma forma adequada, né, e delineada, é o máximo que dá para fazer, e isso é muito positivo, sabe? Certo. Não deixar a coisa andar e aumentar, e isso só vai piorar as coisas. Então, não ter medo de ser muito afetivo, né, de mudar a dinâmica familiar, mudar ativamente a postura da família afetiva frente à criança ou adolescente que está agressivo, é um exercício intelectual enorme. Né? E de auto também conhecimento, né? O indivíduo ter a capacidade de entender que aquela agressividade é um pedido de ajuda é algo que o indivíduo tem que se preparar para isso. E é nosso papel, né? Ajudar o indivíduo a se preparar para isso. Né? Certo. Eu te agradeço a conversa. Eu que agradeço. Agradeço a atenção de vocês. E o que a gente gostaria muito que os pais pensassem, os profissionais, quem trabalha com criança e adolescente, a criança é um resultado. Muitas vezes dizemos, ela é sintoma dos pais. Então, se tivermos uma infância não tão boa, não tão agradável, não tão bem acolhida, quem sabe possamos fazer diferente com os nossos filhos, se a gente puder reler nossa história e pensar o que foi bom, o que não foi, e procurar ajuda quando a gente não dá conta de ser mãe, pai, profissional que atua na área da infância e adolescência. Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente volta na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!